attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito, exclusivo aqui no nosso Welcome Aboard, o podcast oficial do MD1. E aí, dona Francine, tudo bem por aí? Olá, tudo ótimo. E o nosso episódio de hoje, vamos falar, né? Nós já gravamos aqui um episódio falando como faz para levar o seu pet para os Estados Unidos. Gravamos com o André da Pet Cargo, né? Que foi ele, na verdade, a empresa dele que levou o Mike para Orlando pra gente. Mas agora nós vamos contar como faz para quem mora em Orlando, para quem mora nos Estados Unidos, como faz para trazer o seu pet para o Brasil. Melhor do que isso, a gente vai contar como nós fizemos para trazer o Mike para o Brasil, porque foi uma jornada, né? Foi uma verdadeira aventura. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês como foi isso, e obviamente isso pode se aplicar a você na parte documental, a parte das coisas que você vai ter que correr atrás, a parte enfim, de toda essa loucura, né, na hora de fazer isso sem ter o André lá à disposição. Mas enfim, e a gente já fica aqui também, né, o convite ao senhor André lá da Pet Cargo pra gente gravar mais um episódio, porque a galera que acompanha o Welcome Aboard, a galera que acompanha lá o MD1, sabe que as regras a partir do dia 14 do mês passado mudaram em relação a cães que vão para os Estados Unidos, né? O CDC, na verdade, mudou, então teve um novo surto de raiva nos Estados Unidos e o CDC, né, colocou um monte de novas regras e impedimentos para você que tem cachorro e pensa em levar para os Estados Unidos. Então é o seguinte, né, a gente ó, o post no blog já tá todo atualizado com essas novas regras também, então vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser já dar uma sapeada para ver o que mudou, o que tá de diferente. Maravilha, e aí a gente convida então já aqui, ó, convidar ao vivo é bom, né? Então assim, André, você já tá convidado pra gente bater um papo sobre esse novo tema agora, de como tá essa história de levar cães para os Estados Unidos. Mas enfim, vamos falar de como foi trazer o Mike dos Estados Unidos para o Brasil. Na verdade, vamos começar contando um pouquinho da história do porquê nós viemos. Eu não posso falar, né? Não pode, ainda não pode. Segura mais um pouquinho. Mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou contar o podcast se eu não posso falar o que eu tenho que falar? Você não vai falar, nós estamos aqui no Brasil e ponto. Entendi. Enfim, por uma função, né, por profissional. Um motivo profissional maravilhoso, eu precisei, né, nós precisamos vir ao Brasil. O que foi bom para mais uma vez ver a família, aquela coisa toda, mas obviamente que junto com isso, né, tem todo uma preparação, né? Todo um entorno aí que é necessário para que a gente pudesse sair de Orlando, sair da nossa casa e vir ao Brasil fazer, né, cumprir com esses compromissos profissionais que a gente veio. E obviamente um dos motivos mais delicados desse deslocamento sempre é o seu pet. Porque queira ou não queira, né, você precisa de uma documentação, você precisa de atestado, você precisa de uma porção de coisas que são necessários para que você possa fazer o embarque, para que você possa viajar com o seu pet, tá bom? E que antes era muito mais tranquilo, né? O Kiko que já viajou várias vezes, a família toda aqui com os chihuahuinhas, voltaram. Sempre foi muito mais tranquilo, mas agora, por conta da pandemia, algumas coisas eles estão dificultando um pouquinho mais, que apesar de que nos Estados Unidos já tá tudo praticamente normal, quando eu digo praticamente normal, de funcionamento, lugares lotados, essa coisa toda, apesar de que tá passando por uma nova onda lá, né? Mas enfim, esse não é o tema do podcast. Algumas coisas ainda não estão normais. Então, algumas coisas você requer um planejamentinho aí que se você deixar para a última hora, pode ser que você não consiga, e vou te dizer, quase não conseguimos. É verdade. Então, vamos lá. Porque, na verdade, eu acho que o maior problema que a gente enfrenta nesse quesito é que, assim, eles colocam alguns prazos que eles são bem chatos. Mesmo em tempos normais, eles são prazos chatos. Eles são prazos que às vezes atrapalham o nosso, né, esse desenvolvimento comum. Porque, por exemplo, você tem 10 dias para tirar o seu atestado, né? Só que quando você manda lá o seu atestado pelo correio, você fica sempre naquele risco iminente. Fica à mercê de chegar lá. Do cara receber a sua encomenda, do cara carimbar, do cara colocar de volta no correio e você receber tudo. Enfim, é uma aventura, né? Você vir com um animalzinho de lá. É fácil, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas realmente tem essa interrogação zona aí que fica. Mas vamos lá. Vamos conversar então. Então vamos lá.
Na verdade, quando nós recebemos a notícia, né, quando a gente, em algumas das reuniões, a gente falou assim, olha, então beleza, então vocês precisam vir ao Brasil, né, porque para o andamento profissional do que a gente está fazendo, né, vai ser necessária, né, a presença física aqui no Brasil. A gente falou, beleza, então a partir de agora a gente sabe que a gente precisa ir para o Brasil. Pedimos uns dias, obviamente, para que a gente preparasse tudo isso, que é o que você que vier ao Brasil, você que está nos Estados Unidos e vier, principalmente em Orlando, que é o que a gente vai falar, porque é o nosso caso, né? Então, assim, você que está em Orlando ali, você que precisar vir para o Brasil, vai passar pela mesma coisa, seja por um caminho ou por outro, você vai passar pela mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente falou foi, vamos buscar as passagens aéreas, ver quais companhias estão aceitando os animais, isso por conta da pandemia, né? Tem alguns impedimentos, vamos ver quais estão aceitando, quais estão mais fáceis, né? Como é que está a questão dos valores. E uma coisa muito importante, dependendo do tamanho do seu animal, tá? Ele pode ir dentro da cabine com você, que foi o caso do Mike. O Mike veio com a gente dentro da cabine, ou, dependendo do tamanho do animal, esse animal precisa ser despachado e colocado na parte de baixo, no compartimento de carga viva, né? É um bagageiro especial, né? Climatizado, pressurizado, que os animaizinhos viajam ali. No nosso caso, no caso do Mike, o Mike é um gato grande, né? O Mike é um gato que pesa lá seus 5,5 kg e ele não é um gatinho pequenininho, não. Mas mesmo assim, né, ele cumpre com as exigências para que ele possa viajar dentro da cabine. Pelo menos foi o caso da Delta, que foi a empresa que nos trouxe até o Brasil. Mas vale quando você estiver fechando, né, para você que vai viajar com o seu pet para o Brasil, no caso, vai vir para o Brasil, vale você ver essas especificações antes de você comprar passagem, né? Porque algumas companhias aéreas, por exemplo, aceitam somente até 8 quilos o animalzinho na cabine, seja cachorro, seja gato. Animal mais kennel, né? Animal mais a bolsa de transporte, né? Outras aceitam até 10, então isso varia bastante. No caso da Delta, eles não perguntaram pra gente qual era o peso do Mike, mas eles perguntaram a idade. Mas também por ser gato, é difícil um gato ser tão grande, né, a ponto de não poder levá-lo na cabine. Mais ou menos. Um Maine com comprido. Seria se de pensar. Enfim, chegamos a essa conclusão de que, olha, o Mike com 5,5 kg mais o kennelzinho caberia dentro, né, das especificações da Delta. Então a gente começou a primeira busca. Vamos encontrar um kennel, a bolsa de transporte, né, que caiba o animalzinho. O que eles requerem sempre é que o animalzinho caiba dentro da bolsa, que ele consiga ficar em pé confortavelmente dentro da bolsa e que ele consiga girar, né, no próprio eixo dentro da bolsa. Esse geralmente é um dos requerimentos gerais, assim, né? Quase todos pedem isso, que ele tenha conforto, obviamente, para viajar. Depois de procuramos no eBay, procuramos na Amazon, procuramos em vários pet shops em Orlando, procuramos em uma porção de lugares e a gente não conseguia achar alguma que fosse tanto do nosso agrado, né, quanto que coubesse as especificações que a gente achou no site da Delta, né, e aí a gente foi buscando, até que numa dessas buscas a gente achou uma bolsa, né, com um selo, digamos assim, Delta. Né? Aprovado por ela. Aprovado pela Delta. Então falamos, cara, aliás, é uma marca bem legal, a Francine vai deixar nas descrições a marca da nossa bolsa, porque essa marca tem várias, ela tem várias, como é que fala? Se eu não me engano é a Sherpa, né? Várias aprovações aí pelas companhias aéreas. Então podemos até deixar o link da Amazon para quem quiser, de repente. É uma também. Se você achar o link, vou achar, eu tenho esse link, né? Eu que comprei, então eu vou pegar esse link e vamos deixar aqui, quem quiser, de repente, é uma opção. É uma bolsinha bonitinha, pretinha, não tem nada demais, mas ela tem lá, inclusive, o logo da Delta, então a gente falou aqui, eles não vão reclamar, afinal de contas, já é pré-aprovada por eles. Bolsa comprada, né? Vamos para a parte difícil agora. E aí a gente ia para aquela parte que é a parte documental, né? Vamos levantar a documentação necessária para poder viajar com o Mike. O que eles pedem em vias gerais? É o atestado de saúde, né? Que o veterinário dá, assim, olha, examina o seu animalzinho e fala, olha, ele tá perfeito para viajar. Pronto. E esse atestado de saúde ele precisa ser feito por um veterinário autorizado, né? A gente tem a Anvisa, né, aqui no Brasil, lá a gente tem o USDA, é mais ou menos a mesma coisa, é o Departamento de Agricultura que cuida dessa coisa de plantas, animais e etc, né? Então precisa ser um veterinário cadastrado, precisa ser um veterinário autorizado pelo USDA para fazer este tipo de consulta. Aliás, a gente pode até deixar também o endereço da clínica, né? É uma clínica em Kissimmee, mas em Kissimmee um pouco mais afastada, só que uma galera super bacana, né? A gente foi super bem recebido. Foram muito queridos, eles conseguiram nos encaixar no mesmo dia, porque a cidade está tão lotada
que nós fomos em vários pets, né, amor? Fomos em vários pets, assim, alguns já perguntavam, o seu pet é cadastrado aqui? Não. Ai, não temos disponibilidade. Tipo, desse jeito. Tava bem difícil. E outros também, porque nem todos eles dão o atestado de saúde para viagens internacionais. Tem isso também. Sim. Então, muitos dos pets que nós fomos, inclusive, levamos o Mike, e assim, olha, a gente dá o atestado, mas atestado para voos domésticos, não para voos internacionais. Então, foi um problema. Na verdade, a gente encontrou 2 clínicas, né? Conseguimos falar em 2 clínicas. Uma delas não tinha disponibilidade para aquela semana e essa outra que veio por indicação, né, de uma recepcionista de um desses pets que nós fomos, foram super queridos. Então, assim, a gente super recomenda mesmo. Acho que é BVL Veterinarian, BVL. alguma coisa, né? BVL, exatamente. Foi bem legal, a galera nos recebeu super bem. Enfim, esse é o primeiro momento. Então, assim, você vai marcar uma consulta, você vai avisar, né? Você vai ligar na clínica e você vai falar, olha, eu tenho uma viagem internacional para fazer com o meu pet para o Brasil, né? Porque, obviamente, muda de país para país. Então, você tem que dizer, olha, eu vou para o Brasil, preciso de um atestado de saúde, tá? É isso que precisa. Aí você vai até essa clínica que você marcou o seu appointment, que você marcou o seu horário, vai levar o seu animalzinho com você e ele vai passar por uma consulta. Simples assim. O veterinário vai consultá-lo, vai atestar que ele está, né, saudável e apto a viajar e aí ele vai fazer ou o veterinário pode fazer, ou você pode fazer. Eu aconselho, como você já está levando, você já pede pro veterinário fazer, que é aquela medicação para... Sim, para pulgas, para vermes. Mas tem um nome, como é que chama? Eu esqueci o nome. Enfim, e claro que ele também... Tratamento parasitário externo, né? Isso. Externo e interno. Então, assim, é verme, é pulga, é todos esses parasitários que você pode... E né? claro que também as vacinas do pet precisam estar em ordem, né? Precisam estar dentro do prazo, como antirrábica, essa coisa toda. Principalmente a antirrábica, né? Essa é a mais importante. É válida por um ano, né? Ela é válida por um ano. Enfim, mas basicamente é isso. Atestado de saúde e antiparasitário. Então isso você vai ter que fazer. O veterinário vai te entregar esse documento assinado, né, que é o atestado de saúde, ou seja, o atestado dizendo que o seu animalzinho está apto a viajar. Aí você fala, Kiko, então beleza, já estou pronto para viajar. É aí, meu filho, que a cobra torce o rabo, é aí que o bicho pega, é aí que o pelo amor... Eu ia falar um palavrão aqui, não, mas... eu tô te olhando, eu tô com medo de você soltar esse palavrão. Vou deixar pra lá o palavrão, mas é nessa hora que você fala, putz, né, caramba, podia estar pronto já, mas não. Você precisa de um selo da, vamos dizer, Anvisa, que é a USDA, a USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E esse é o momento que você, né, fica falando assim, caramba, vai chegar, não vai chegar, vai chegar, não vai chegar. Em linhas gerais, né, o USDA, esse lugar que faz esse carimbo nesse atestado, ele fica em Gainesville. Gainesville é mais ou menos a 2 horas e meia de Orlando. É longinho. Né? É longinho. Ele fica a direção dele é subindo, né? Se você estiver subindo, sentido lá, né, South Carolina, North Carolina, Georgia, enfim, ele fica no caminho que você faz subindo a Flórida, tá? Mais ou menos 2 horas e meia de Orlando. Aí você fala, Kiko, eu preciso ir lá. Aí eu te falo o seguinte, na verdade, nesta fase pandêmica, você nem pode ir lá. Eles não estão atendendo presencial e eles deixam muito claro isso. Eles falam, não tem atendimento, né, o que eles chamam de walk-ins. Quando você tem qualquer coisa, um hotel, um restaurante, ou mesmo um serviço público, um médico, qualquer coisa que eles falam assim, walk-ins are welcome, né? Ou seja, as pessoas que chegam, né, para visitar presencialmente são bem-vindas, podem vir, pode visitar. Nesta fase, eles não estão aceitando walk-ins, eles não estão aceitando a pessoa que vai até lá. Como que faz, então? Prepare-se, porque agora você vai ficar com raiva. Francine, confesso que essa parte é chata de fazer, né? A gente tem que falar que é chata, mas que é simples ao mesmo tempo, sim, né? Simples e chata. É uma briga, né? Porque, na verdade, tudo é muito tranquilo. Você só precisa do atestado de saúde e você precisa desse selo da USDA. Só que o que acontece? Primeiro, que o atestado de saúde não é tão simples assim. Como a gente falou, tivemos dificuldades demais, porque nem todo... caro, viu? E caro, custa $150 só o atestado. De 150 a 250, dependendo da clínica. Né? Mas fora os antiparasitários, essa coisa toda. Aí já vai pra incluso, 300 e tralalá. Vou te dizer que assim, nós aproveitamos para microchipar o Mike, que ele não tinha microchip, para entrar no Brasil não é uma obrigatoriedade, mas a gente já quis aproveitar. O microchip foi bem barato, saiu tipo $40. O total do atestado com parasitário mais o chip saiu uns $230, se eu não me engano, só no veterinário.
Aí, para levar para a USDA, na verdade, o que acontece? Algumas clínicas, elas emitem o atestado digital, que aí eles mesmos enviam para a USDA, e aí daí você recebe na sua casa o atestado, né, no papel bonitinho, com o selo deles. Só que nessa clínica que nós fomos, no caso, eles não estavam fazendo o atestado digital. Então, nós tínhamos duas opções. E o atestado digital até 72 horas para o USDA te mandar de volta, tá? Exatamente. Essas duas opções, como o Kiko falou, o walk-in não estavam sendo aceitos. Então, você não podia chegar... Porque antes era super simples, né? O Kiko cansou de ir lá, o Bruno, para levar dos chihuahuas. Você chegava... Tem uma taxa que atualmente é de $38, você paga os $38 ali, eles batem o carimbo, pronto, você já vem embora. Agora não estão aceitando, então quais são as opções? As opções é você colocar no correio, já com a carta da volta, paga, né? Porque tem que ser pago, como é que fala isso? Então, vale agora... Então, é isso que eu quero explicar, que também sempre não adianta. Vamos lá. O que acontece? Qual que é um dos grandes problemas? A primeira vez que nós fomos trazer um chihuahua nosso pro Brasil, isso em 2006... Não foi o Chihuahua? Não sei. A primeira vez que a gente foi trazer um animalzinho nosso pro Brasil foi por volta de 2007, tá? Naquele momento, o que aconteceu? Minha mãe, né, buscou as informações, catou, não sabia quanto que era essa taxa, pegou aí depois descobriu que era os 30 e poucos dólares, pegou uma nota de $50, sei lá, $100, colocou dentro do envelope, né, até porque você precisa já pagar esse envio de volta, né? Ou seja, eles vão enviar de volta para você, mas isso aí tem que estar pago. Minha mãe pensou, bom, se a taxa é 30 e poucos dólares mais o envio e tal, eu vou botar $100 dentro do envelope e vai sobrar dinheiro ainda, né? Maravilha. Maravilha? Não. O que aconteceu? Passaram-se vários dias, quando o envelope da minha mãe retornou ao remetente com os $100 dentro, toda a documentação da forma que ela havia enviado. Eles não aceitam, tá? Para você fazer esse envio, você precisa fazer o seguinte... Primeira opção, que é o nosso caso, mas a gente tem conta americana, então a gente fez um cheque, eles adoram usar cheque nos Estados Unidos ainda, tá? Para muita coisa. Nós fizemos um cheque e colocamos dentro desse envelope. Segunda opção para pagamento, você pode pedir um cashier check. O que é o cashier check? É aquele cheque administrativo do banco. Kiko, como é que eu faço isso? Vai num banco, qualquer um. Aliás, fica essa dica para qualquer momento que você precise do cashier check. Eu, por exemplo, usei, apesar de eu ter talão de cheque, eu usei para pagar a diálise do meu pai alguns anos atrás. Meu pai foi com a gente, aliás, tem um material falando isso, pessoas que fazem hemodiálise, né? Elas podem viajar, elas podem ter vida normal, né? E tem um material fantástico que eu nunca vi na internet sobre isso lá no MD1 Plus, tá? E eu usei dessa própria experiência com o meu pai, pegamos todas as informações, enfim. O cashier check, ele é emitido pelo banco, tá? Então você vai num banco qualquer, você passou na frente do banco lá do Bank of America, do Chase, não importa, tá? Do SunTrust, você passou na frente do banco, você para, entra lá, vai no caixa, sabe? Onde tem a mulher lá, trabalhando, o carinha, sei lá, e você fala, olha, eu quero um cashier check no valor de $38. Você vai pagar esses $38, ou seja lá o valor que for o cashier check, ele vai pegar esse dinheiro e vai te dar esse cheque. Ponto. É isso que você vai mandar para pagar essa taxa. Tá? A questão do envio de volta, você precisa ir numa agência dos Correios, né? Então assim, aí você vai numa agência do Correio, aí você, não é que é a USPS, não é a UPS, tá? Pode até ser, mas o USPS geralmente é um terço aliás, a gente fez a cotação, né? Não, ó, pra vocês terem uma noção, a UPS estava saindo $100. Cada perna. Enquanto a USPS estava saindo $26. Exatamente. Então, né, nem se compara o valor. Então, assim... Inclusive, Estados Unidos tem umas coisas bem bizarras, né, de valores. Tipo, uma fortuna em um lugar e um terço daquilo em outro. Então... Aí você fala, mas qual a diferença da USPS para UPS, para PSPS, para POSPC, para o Serasa? Muito bem. A USPS é o nosso correio tradicional aqui. E a UPS, que apesar dela... As pessoas devem conhecer porque ela serve o Brasil também. Mas a UPS é como se fosse esses serviços rápidos, tipo um FedEx. FedEx, exatamente. Tá? Chega mais rápido. Isso, então assim, a USPS, tá? Esse é o correio padrão americano, você vai pagar aí por volta de $26, $27, que é esse envio de... Claro que vai depender de endereço, um monte de coisas, mas enfim, no nosso caso saiu 26 e pouco, $27, então a gente comprou o envelope, selamos o envelope, colocamos o nosso endereço no envelope, tudo prontinho, né, que já era um envelope pré-pago. Por quê? A gente botou tudo isso dentro de um envelope maior ainda, certo? A documentação do Mike,
o cheque para pagar lá o USDA, mais o envelope, né, do retorno. retorno. Colocamos toda a documentação, a carteirinha de vacinação, isso é muito importante, tá? Se o seu animalzinho ele é vacinado no Brasil, tá tudo em ordem, beleza, mas coloque a carteirinha de vacinação do Brasil também para que eles vejam lá a vacina, né? Tudo que você puder facilitar, indica. Se você puder, sabe, coloca algum papelzinho, alguma etiquetinha dizendo, ó, aqui é vacina, tal, enfim. Tudo que você puder facilitar é melhor para você depois não ter dor de cabeça, tá? Aí você vai colocar tudo isso dentro de um envelope maior e vai mandar para o endereço do USDA que fica lá em Gainesville, certo? Certo. Você tem que fazer isso até, né, no máximo 10 dias antes da sua viagem, que é a validade do certificado. Aí que é o grande E problema. aí você torce os dedos e fala assim, agora vamos lá de dedos cruzados torcer. E aí que entra as nossas duas opções que falamos. Porque a USDA, eles não estão aceitando o walk-in, ou seja, para você chegar e já fazer na hora. Mas eles aceitam o Dropbox. Então, ali em frente da USDA, ao invés as portas não estão abertas, mas tem um lugar para você colocar ali, eles mesmos pegam, né? É uma caixona, uma caixa de correio grande. Tipo, pra você botar cartas de correio. Então, como, por exemplo, nós demoramos muito para conseguir achar uma clínica que emitisse. Demoramos muito por conta dessa fase Lotação, maluca de pandemia e tudo lotado. Você não encontrava agendamentos para semana, então tava uma maluquice. Então nós demoramos muito para conseguir o PET que emitisse esse atestado. Nós, no dia que nós conseguimos, que a gente ia colocar no correio, eles pedem de 3 a 4 business day, né? Dias, como é que fala? Dias de trabalho. Dias letivos, sei lá. Dias da semana, 3 a 4 dias. Eu falei assim, bom, isso era numa terça-feira, tá? O nosso voo era na próxima segunda. Eu falei, se demorar de 4 dias para chegar lá, vai ser no final de semana, a gente não vai receber a tempo. Então não podemos correr esse risco. O que a gente fez? Fomos até o USPS, pagamos essa carta, como é que fala? Esse envelope, o retorno. Colocamos os documentos dentro, tudo bonitinho, e decidimos levar até Gainesville. Falamos, bom, é mais certeza que pelo menos hoje chega, né? A gente vai, pega a estrada, vai chegar hoje pra eles lá. Porque a gente tinha aquela dúvida, se a gente colocar no correio hoje, mesmo que com essa coisa de correio rápido e tal, isso vai chegar amanhã. Aí até eles pegarem, até eles processarem, até eles carimbarem, até eles colocarem de volta, sabe, não vai chegar a tempo, né? Então a gente falou, foi opção, a gente falou, cara, vamos pra Gainesville, vamos pegar o carro, tá tudo pronto, tudo no envelope, vamos pegar o carro, a gente vai até a porta lá, que isso é autorizado, tá? E você coloca no Dropbox, né? Então essa caixa de correio que tem na porta do USDA, onde você coloca a documentação que você precisa, enfim. E aí, ou seja, a gente ia correr o risco só do retorno, né? Já que a gente se deslocou até lá para fazer o envio para eles. E aí, então, que ficamos com os dedos, né, cruzados e falamos, cara, vamos embora então agora e vamos torcer para que tudo dê certo. De qualquer maneira, chegaria lá antes do correio. Ah, com certeza, com certeza. Né? Então assim, a gente falou, bom, ganhamos pelo menos aí 24 horas e já é mais que o suficiente pra gente. Com certeza. E aí, enfim, o que acontece, na verdade, lá em Gainesville, tá? Agora eu vou te falar da experiência que eu já tive várias vezes quando eu fiz o walking, ou seja, quando eu fui até lá, a gente sempre preferiu, até porque era um passeio também, a gente já passeava. Você entrega essa documentação lá, quando liberado, você entrega essa documentação, eles avaliam tudo, eles olham, né, tá tudo certo, o atestado que o veterinário fez, a vacinação e tal, pronto, eles dão um carimbo, é aquele carimbo em alto relevo, sabe, aquele carimbo que marca a folha, é aquele tipo de carimbo. Ele marca a folha e te entrega de volta, você vai embora. Muito rápido. É fácil, rápido, tá? O nosso medo era o tempo do processamento por conta da pandemia. Mas, enfim, deixamos lá, viemos embora. Aliás, Francine Pantaleão, paramos no McDonald's naquele dia e eu fiquei até com vontade nesse momento. É verdade. E, ó, pra vocês terem uma noção que as coisas estão um pouco complicadas nessa fase de pandemia, nós tentamos por diversas vezes, ligar na USDA e nem telefone eles estavam atendendo. Apareceu uma pessoa falando pra você enviar um e-mail. Aliás, tipo assim, a pessoa com a sua dúvida. Com humor assim, Não, que parecia que estava em câmera lenta falando, sabe? Envie um e-mail com a sua dúvida. Nós mandamos. Na verdade, esse foi o nosso medo, porque a gente mandou e-mail num dia e no outro nada. A gente chegou a mandar uns 3, 4 e-mails até conseguir uma resposta, né? Então falamos, bom, gente, se nem atender no telefone estão, meu Deus, não vamos correr esse risco, então vamos até lá, vamos deixar no Dropbox, que é mais garantido que com certeza antes do correio chega, né? A gente ganha uns diazinhos aí. Qual seria o problema, na verdade, se não chegasse? O transtorno, remarcar
marcar a passagem, né, a gente com tudo certo, validade, obviamente, a gente tinha compromisso já no dia Agendado, seguinte, né? no dia seguinte da chegada, mas obviamente de repente refazer documentação, remarcar passagem, pagar multa ou pagar taxa de remarcação, enfim, aquela loucura toda. Então a gente ficou realmente com os dedos cruzados, mas para nossa felicidade, para nossa alegria, a documentação chegou a tempo. Chegou no dia seguinte, assim, foi super rápido, foi super bacana. Nós fomos na quarta, chegou na sexta, né? Não, nós colocamos na terça-feira, chegou sexta. Chegou sexta. Uhum. Então, assim, mas foi, né? Chegou a tempo. Lembrando que poderia ser entregue no sábado, poderia ser entregue no domingo. Sim. É correio, tá? Então, assim, chegou na sexta, chegou com bastante folga ainda. E ainda, né, pra você ver, a loucura que tava dessa vez não faz parte desse podcast, mas na sexta-feira, nosso voo era segunda, 4 horas da tarde. A gente tinha essa documentação do Mike para voltar, né? E tínhamos 10 dias para fazer tudo isso. E 3 dias para fazermos um exame de Covid. Porque para entrar no Brasil, você precisa fazer o teste de PCR. Não aceita antígeno, não aceita outro teste. Então, na sexta-feira, 4h30 da tarde, nós fizemos o que é, né, exatamente 72 horas antes do nosso voo, nós fizemos o nosso exame também de PCR para podermos embarcar. E aí chegou, né, a gente falou, cara, não vai chegar final de semana, não vai chegar. Porque era uma loucura, vocês têm noção que 1h da tarde a fila fechou, porque era uma única fila nesse caso, falando do PCR, né, para PCR e vacina, não tinha distinção de fila. Então você tinha que ficar lá e pronto. A sorte é que a gente saiu muito antes de cá, falou assim, bom, por via das duas, a gente fica enrolando lá um pouco pra dar as 72 horas certinho, né? Porque falamos, bom, chegar 1h da tarde, 1h30, a gente faz o teste. Que nada, vamos fazer o teste bem depois das 4. E a nossa sorte, né, foi justamente ter chegado lá por volta de 1h da tarde, um pouquinho, porque uns 20 carros depois do nosso, eles fecharam e acabou, né? Acabaram as vacinas e acabaram os testes daquela uma fila. E o horário, né? Tinha horário pra fechar ali. Acabou tudo. Então, assim, foi muita sorte mesmo. A gente conseguiu, então, fazer a documentação do Mike, conseguimos fazer o teste de PCR na sexta-feira, chegou no sábado, chegou no dia seguinte o teste de PCR no e-mail, foi bem tranquilo. Muito rápido. Né? Foi bem rápido. Então, assim, no final das contas, tudo deu certo, tá? Mas voltando ao tema do podcast. De posse de toda essa documentação, então a documentação do Mike voltou, carimbada, USDA, tudo bonitinho, beleza. Tínhamos agora só que, né, de fato, embarcar. Para embarcar, o que era necessário? Que o Mike estivesse dentro da sua caixinha, do seu kennel, fomos até o balcão. Quando você vai fazer um embarque com um animal de estimação, você não usa aquele self-check-in, sabe? Aquela maquininha para fazer o check-in. Você precisa ir ao balcão. Por quê? O funcionário vai checar essa documentação, o funcionário vai olhar para o animal, tem todo esse procedimento também. Então, assim, você vai até o balcão, tá? Você vai mostrar o seu animal e a documentação dele. A pessoa vai olhar e tal. E aí é no ato ali que você vai pagar, literalmente. Aliás, isso eu já falei no começo do podcast, mas vou repetir. Eu já nem sei se eu falei, mas é necessário fazer uma reserva para o animal. Quando eu comprei a nossa passagem, eu já liguei na Delta, eu falei, olha, acabei de comprar, né? Na verdade, foi invertido. Eu liguei na Delta e falei, olha, eu tô comprando tô com a tela aberta aqui para comprar a minha passagem. Tem disponibilidade para o animal viajar junto comigo? A pessoa olhou e falou, tem. Eu falei, então eu tô comprando a minha passagem, tá? E eu gostaria de fazer a reserva do animal. Aí a pessoa até foi solícita, ela falou, então faz, aí eu vou ficar na linha, faz, que você já me passa o número da reserva e eu já atrelo a sua reserva, uma reserva, né, a minha e da Francine, uma reserva para o Mike. E assim a gente fez, tá? E é muito importante, né, realmente ressaltar isso, porque existe um limite de pets por voo, tanto na cabine quanto carga viva embaixo, que quando vai despachado, tá? E, gente, não vai despachado junto com as malas, né? As pessoas às vezes acham que vai despachado junto com a... Não, tem um compartimento de carga viva que são para animais, né? É separado das malas, e não fica lá balançando junto com as malas. Não, lógico que não. Até porque é um compartimento que ele é pressurizado, climatizado, né? E não pode ir dopado, tá? A gente falou no outro podcast aqui com o André, né? Mas vale ressaltar também. Não é bom, né, de forma alguma você dar algum tipo de medicação, né, de medicamento que ele fique dopado. Por quê? Porque a altitude muda muitas relações das coisas. Tanto que uma pessoa lá em cima fica bêbada muito mais rápida. Então é mais ou menos isso. Tá? Enfim, chegamos no balcão, a mulher olhou a documentação e tal, e foi nesse momento que ela falou, então beleza, a passagem dele, nesse caso, $75. Então
Então a gente já tinha pago lá quase 300 e tantos dólares de documentação, né? Mais de 350, quase 400 dólares entre documentação, Bolsa para levá-los de transporte, envio, USDA, essa coisa toda. O correio para mandar o Sim. negócio de volta, enfim. Né? Então, assim, foi uma graninha boa aí se a gente pensar na conversão. É praticamente o valor de uma passagem de um adulto, né? Exatamente. É assim, isso nos Estados Unidos realmente é bem caro, porque eu não sei agora exatamente quanto custa um atestado de saúde aqui no Brasil, mas não custa muito longe de 150 dólares, né? Na conversão. Enfim. 150 onde a gente foi, né? Porque tinha lugares que era de 150, 250, tinha lugar que até quase 300 dólares só pra emitir o atestado. Enfim, paguei esses 75 dólares ali no balcão mesmo. Tem que ser pago na hora. Pago na hora e pronto, gente. A partir dali, o seu voo é normal, o seu animal, no caso do Mike, viajou junto com a gente dentro da cabine, né? Ele viaja embaixo do assento da frente para decolagem e pouso, e durante o voo não é permitido você tirar o animal de dentro do kennel, né? De dentro da bolsinha. Mas, no nosso caso, o voo estava bem tranquilo. Nós, durante o voo, colocamos o kennel, né? Ou a bolsinha entre nós. A gente estava naquela fileira de 4 poltronas. Francine sentou em uma, o Mike ficou no meio, eu sentei na outra, e foi assim que a gente viajou de Orlando até São Paulo. Foi super tranquilo, foi super, né, ele viajou bem gostosinho, bem acolchoado, um monte de cobertorzinho que a gente deixou. Enfim, chegando no Brasil, isso também vale a dica, você precisa passar naquele setor ali da declaração, bens a declarar. Por quê? Porque você tem algo a declarar, né? O que é? Um animal que está entrando no Brasil. Você vai passar ali, a mesma coisa. O funcionário vai pegar, vai olhar para o animalzinho, você vai entregar a documentação, ele só vai conferir aquela documentação e pronto. Não demora, tá? Não tem estresse, não precisa pagar nada, tá tudo certo, tá bom? Então, esta é a forma que você vai viajar. A gente acabou... Fácil. Claro que isso aqui foi longo, porque a gente está explicando passo a passo e principalmente explicando como é que aconteceu com a gente, nesse caso, no meio de pandemia, essa loucura toda, para viajar com o nosso pet. Mas enfim, é um procedimento relativamente simples, que a gente faz há muitos e muitos anos. Eu, Leandro, Bruno, minha mãe, com os nossos chihuahuas, Grizzly, Stitch, né, os nossos cachorros que viajam e viajaram sempre com a gente. E o Mike, nessa primeira experiência com a gente, também foi super tranquilo. Aliás, ele até surpreendeu a gente dentro do voo. Ele veio, né, dormindo de Orlando aqui. Eu acho que ele estava em pânico, Francine. Ele estava em pânico. Eu acho que aquilo não era calmaria. Ele não quer ver ninguém agora. Aquilo não era ele era ódio. Ele tava concentrando, ele falou, vou guardar. Porque gato é muito diferente de cachorro, né? Gato é mais sistemático, tem uma personalidade muito diferente. Felino. É muito gostoso, né? Mas é isso, é tranquilo, a única coisa são os prazos, e nessa fase de pandemia tá tudo ainda meio complicado, cidade muito lotada, então você não consegue simplesmente chegar em qualquer veterinário para conseguir esse atestado. Precisa de agendamentos e essa coisa toda, mas relativamente é bem tranquilo. Inclusive vou fazer um post também, tem um post de como levar o pet para os Estados Unidos, com todas as novas regras atualizadas. E eu vou fazer também para quem vem para o Brasil. Exatamente, então aqui na descrição desse podcast, não importa onde você está ouvindo, se é no Spotify, se é no nosso Welcome Aboard, enfim, seja lá onde você, né, onde quer que você esteja ouvindo, tem aí os links do post, então, da levada, tem a clínica veterinária. Sim, que a gente levou, da bolsa Mike, de transporte, tudo enfim, para aqui. você aí. Então, assim, e o André, mais uma vez, já está intimado a participar com a gente para um próximo podcast falando dessas mudanças da ida de cães do Brasil para os Estados Unidos. Então, seja lá quando for ou para onde for, boa viagem!